A GNU GPL, GNU General Public License, estabelece basicamente 4 pilares básicos do software livre. Considerando esses 4 fundamentos para software livre, julgue o próximo item. A GNU GPL estabelece como fundamento que um software livre deve permitir o estudo de como o programa funciona, mas não é permitido fazer alteração no código-fonte desse programa. E aí, pessoal, certo ou errado essa análise sobre a licença conhecida como GNU GPL? Então, primeiro, eu quero que vocês compreendam comigo o que significa a licença GNU GPL, que atualmente nós trabalhamos principalmente com a sua versão 2. A licença GNU GPL, ela é a base que conceitua o que chamamos de software livre. Boa parte dos programas, dos softwares baseados no conceito de software livre, boa parte deles se utiliza desta licença chamada GNU GPL. E o software livre, dito pela licença GNU GPL, é um software que oferece ao usuário a liberdade de compartilhar, estudar e modificá-lo. Portanto, aí já temos uma boa observação para o que pede a questão. Mas se aprofundando um pouquinho mais, quando a gente fala sobre software livre, nós estamos falando, na verdade, das liberdades e não do preço. Isso porque tem muita gente que confunde software livre com um software gratuito. E essa é uma confusão que acaba tendo que ser tirada nesse momento. Software livre não é necessariamente gratuito. Livre quer dizer que eu tenho liberdades em relação a esse software. Quais são essas liberdades? Bem, nós podemos executar como desejar. A licença GNU GPL indica que um software livre nós podemos executar como desejar para qualquer propósito. Nós podemos estudar esse software porque temos acesso ao seu código-fonte, portanto podemos descobrir como ele foi feito, como foram os códigos de programação que foram utilizados para criar esse software. Podemos inclusive redistribuir cópias deste software livre, podemos modificar, se assim acharmos necessários, modificar e distribuir cópias dessas versões modificadas para que toda a comunidade se beneficie disso. Isso tudo que eu acabei de comentar de forma resumida está descrito na licença GPL. Lá na licença GPL, ela costuma tratar desde a liberdade 0. Então, a primeira liberdade da licença GPL diz assim: a liberdade de executar o programa como desejar para qualquer propósito. Essa é a liberdade 0 da licença GPL. A liberdade de estudar como funciona o programa e adaptá-lo às suas necessidades. Essa é a liberdade 1. E aí, é claro, o acesso ao código-fonte é uma condição prévia para isso. Eu tenho que acessar os códigos de programação que foram usados para criar aquele software para poder ter essa liberdade de estudar como ele funciona, inclusive adaptar ele às minhas necessidades. Também posso ter a liberdade de redistribuir cópias para que eu possa ajudar, por exemplo, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas e assim por diante, as pessoas que precisam. E a liberdade 3, que é a quarta liberdade, diz que é a liberdade de melhorar o programa. Se eu tenho a liberdade de melhorar o programa, quer dizer que eu posso modificar esse software. A liberdade, então, de melhorar o programa e divulgar suas melhorias para o público, para que toda a comunidade se beneficie, é a liberdade 3, que é a quarta liberdade, já que nós começamos a contar da liberdade 0. E, obviamente, é necessário ter acesso ao código-fonte, aos códigos de programação, para que a gente possa, então, além de utilizar esse software livre da forma como desejar, mas também melhorar ele, modificar ele e adaptar ele às nossas necessidades. Bem, a licença GPL é conhecida como uma licença, então, copyleft, que é o contrário de copyright. Em licenças do tipo copyleft, como é a licença GNU GPL, que transformam softwares em software livre, como, por exemplo, o Linux é um software livre baseado na licença GPL. Se a prova perguntar, não esquece. O Windows não. O Windows é software proprietário, mas o Linux é software livre baseado na licença GPL. Então, o Linux se utiliza da licença GPL, que é uma licença do tipo copyleft, que é o termo que indica variados tipos de licenças que permitem não só a liberdade de utilização, de difusão e de modificação de uma obra criativa, mas também exige que essas mesmas liberdades sejam mantidas nestas versões modificadas. Por isso que a licença GPL é copyleft. Tem várias outras licenças copyleft além da GPL, como a LGPL e a MPL, que é da Mozilla Public License, que é justamente da Fundação Mozilla para o Mozilla Firefox e para o Mozilla Thunderbird, que também são considerados baseados no conceito de software livre. Então agora sim, podemos entender um pouquinho melhor como funciona a licença GPL. Um outro ponto importante dessa licença é entender
que existe uma organização sem fins lucrativos por trás dessa licença GPL, é a FSF, a Free Software Foundation, que é a Fundação para Software Livre, e essa organização é que defende os direitos e a utilização de software livre. Quem fundou a FSF foi o Richard Stallman, e ele é o criador dessa licença GPL através da Fundação para Software Livre. Essa Fundação para Software Livre, ela patrocina vários projetos, e um deles é o projeto GNU, que é um esforço justamente contínuo para fornecer um sistema operacional completamente licenciado como software livre, tomando como base as premissas da licença GPL. Inclusive, a versão mais indicada é a versão chamada GNU Linux, que é justamente o Linux aí com essa licença GPL com o padrão GNU. Bem, agora sim que a gente já sabe todas as informações, podemos voltar à questão, né? Ele diz lá em cima que a GNU GPL estabelece basicamente 4 pilares básicos de software livre, isso está correto, e considere esses 4 fundamentos para julgar o item. E ele diz lá, GNU GPL estabelece como fundamento que um software deve permitir o estudo como o programa funciona? Sim, verdadeiro. Agora ali depois ele diz, mas não é permitido fazer alterações no código-fonte desse programa? Aí ficou errado. Errado porque a licença GPL ela tem a premissa de que sim, nós podemos não só utilizar e estudar esse software livre, como também podemos fazer alterações no seu código-fonte, melhorando esse programa, adaptando às nossas necessidades e inclusive redistribuindo cópias destas versões modificadas. Então o erro aqui é a parte final, onde ele dizia que não é permitido fazer alterações do código-fonte, e quando a licença GPL sim indica que é possível, sim, eu posso desejar fazer modificações nesse código-fonte e até redistribuir cópias dessas versões modificadas. Então, errado aí a questão do CESP, mas bem interessante sobre a licença GPL.